Hoje o Nota do Leite veio conhecer um pouquinho como que é feita toda essa parte de produção do leite Lete. Então a gente está aqui na Grindos, a gente vai ter uma conversa muito bacana com o Roberto, que vai contar um pouquinho da história e também vai ter vários takes mostrando um pouquinho de toda essa produção. Bom, vamos lá. Chegando na propriedade, a gente já tem a loja. E aqui, pessoal, a gente vai ter todos os produtos, né? A gente tem toda essa parte láctea, onde a gente tem os queijos, os iogurtes, o leite. E aí é importante lembrar que toda a produção é A2, justamente para ter uma digestão melhor, ser mais suave, pensando sempre no consumidor final. Bom, então hoje nós estamos com o Roberto na Grindos. Roberto, conta um pouquinho para nós como que é a história da Grindos, há quanto tempo vocês estão aí na produção de leite? Bom, a Grindos foi formada como empresa em 1945. As fazendas começaram a ser compradas nos anos 40 e era uma época de crise, né, por causa da Segunda Guerra. E, enfim, em 45 ela foi consolidada como uma empresa. E começou a tirar leite. O motivo de tirar leite, o nome Agrindos, é por causa de agroindústria. Então já começou com uma industrialização de caseinato de cálcio, que era um produto para a indústria farmacêutica. E o outro produto era cana-de-açúcar. A gente fazia melado de cana e também enviava para a indústria farmacêutica para fazer biotônico. Então, eram dois produtos na época que hoje não existem mais. Um era o biotônico e o outro era uma fonte de cálcio para criança na forma de caseinato de cálcio, que era fabricado aqui. E aí isso foi durante os anos 50 e tal. Nos anos 60 a gente fez uma fábrica de queijo aqui na fazenda. E naquele tempo era muito difícil porque tinha muito leite clandestino, né? E o queijo era muito clandestino, né? Então era uma competição difícil. Mas logo depois, nos anos 70, apareceu o primeiro produto brasileiro. Não é do tempo de vocês, mas o Brasil tinha leite tabelado pelo governo, né? O preço do leite era tabelado pelo governo. Em 1970 surgiu o primeiro produto de preço livre, que era o leite tipo B. E o leite tipo B era uma ótima ideia, porque era a primeira vez que tinha inspeção nas fazendas, na origem, né? Porque toda a inspeção do leite sempre foi na plataforma. Então, as unidades de produção, as fazendas, não eram fiscalizadas, não tinham regras de produção e tal. E o leite B veio como uma inovação com regras de produção, era um estabelecimento sob inspeção federal, então tinha que ter concreto, limpeza, né? As pessoas tinham que ter uma higiene, as vacas tinham que ter exame. Então, foi o primeiro movimento para ter um upgrade na produção de leite no Brasil. Fora o leite A, que já tinha regras próprias também, desde os anos 50, mas o leite A, você é obrigado a ter a indústria na fazenda, não pode comprar leite de fora, então é uma coisa muito excepcional, né? Muito fora da curva, né? Mas o leite B poderia ter consolidado a produção de leite brasileira, mas ele não caminhou bem, ele ficou em São Paulo só. Ele cresceu pouco em Minas Gerais, cresceu pouco no Paraná, e São Paulo foi um grande polo de produção de leite tipo B. E aí, em 1975, chegou no Brasil o Longa Vida, né? E o Longa Vida foi tomando espaço porque o Longa Vida resolvia o problema da origem do leite, né? Ele, com um processo de esterilização, enfim, ele conseguiu formalizar grande parte do leite brasileiro, né? E o leite Longa Vida foi crescendo muito fortemente até 1995. Em 95, depois do Plano Real, o leite B politicamente foi extinto aqui no Brasil, porque principalmente as indústrias de Minas Gerais viam essa competição do leite B e achavam que o B era melhor que o C. Então o leite B acabou sendo extinto. Isso eu acho que foi
um atraso, né, na questão da legislação brasileira de leite. Mas, enfim, o leite B foi extinto e, nesse momento, esse período foi um período muito interessante do preço livre, porque existiu uma forma de conversar sobre a questão de precificação do leite, que sempre foi um problema, porque o leite é precificado depois de produzido, né? Não antes. Então, isso, na minha forma de enxergar, tirou muita visibilidade do produtor para fazer investimento. Então, por que o leite brasileiro não acompanha o crescimento da soja, do milho, do algodão, da laranja, do café, né? Que são os produtos que o Brasil é líder, né? Sim. Porque o produtor não tinha visibilidade para investir. Então ele ficava sempre num compasso de espera, não sabia quanto ia receber e tal. E quando o longa vida dominou o mercado, no final dos anos 90, nós decidimos aqui na fazenda, até por causa do Plano Real, porque o Plano Real foi um plano que não é do tempo de vocês, mas ele foi um plano que trouxe um aumento de custo muito grande, porque ele trouxe a conversão do câmbio 1 para 1, né? Então tudo ficou muito mais caro em dólar, o Brasil perdeu muita competitividade e alguns custos ficaram muito altos. Por exemplo, mão de obra, né? Ficaram de repente muito caros em dólar. Então a gente precisava ter um salto de eficiência, de produtividade da mão de obra, enfim, das operações mais simplificadas e tal. Então nós aqui decidimos ir para o leite A. E começamos a fazer uma unidade de produção. As nossas unidades eram dos anos 70, eram esparramadas pela fazenda, né? Eram várias unidades. E aí nós unificamos isso num projeto só, em 96. E em 98 entramos no leite tipo A, com uma marca parceira e tal. Então fizemos a indústria, esse parceiro entrou para operar com a marca dele, com o nosso leite, fizemos um contrato de exclusividade e foi muito interessante. Ele cresceu bastante, nós crescemos bastante nesse mercado e isso durou mais ou menos uns 10 anos. Aí em 2006 nós lançamos a marca Lete. Ela entrou como um plano B, porque a nossa realidade sempre foi vender leite para a indústria, né? Sob contrato. Mas aí entrou como plano B, porque era no momento das vacas magras, ter a oportunidade de vender a marca própria era muito interessante. Isso ficou num compasso de espera durante uns anos, até a entrada das minhas filhas aqui. Thaís, a mais velha, entrou em 2015 e a Diana entrou em 2018. E aí elas realmente fizeram um remake da marca, né? Nós tínhamos já, a partir de 2017, essa viés aí do leite A2, que a gente achava muito interessante, porque o leite tipo A dá para a gente a oportunidade de fazer coisas diferentes, né? Porque é produção própria, não pode comprar leite de fora, então é muito fácil segregar leite, fazer um leite com mais proteína, com mais gordura, com menos gordura, enfim. E o leite A2 era uma grande oportunidade, porque se você transforma o rebanho geneticamente e naturalmente como vacas A2, você cria um diferencial que é difícil para os concorrentes fazerem, né? Para as indústrias. Então nós fomos atrás disso e eu, através até da Abraleite, da associação, que eu sou vice-presidente, fiz o projeto todo para a gente conseguir a rotulagem do leite A2 no Brasil para todos, né? Para qualquer produtor. E foi uma guerra. Eu fui muito desincentivado a fazer isso, porque realmente você criar uma rotulagem no Brasil, no Ministério da Agricultura já é difícil, mas na Anvisa, comprovando uma alegação de funcionalidade é mais difícil ainda. Então muita gente dizia, isso nunca vai dar certo. Isso, né? Mas finalmente deu certo, né? Então a gente em 2018 lançou um produto A2 com alegação de origem, primeiro, né? E depois entramos na Anvisa e depois de 3 anos conseguimos a alegação de funcionalidade. Então o leite A2 hoje tem a rotulagem de funcionalidade de forma inédita, né? Aqui no Brasil.
e o leite começou a crescer. Hoje tem marcas, né, as Sim. marcas líderes do Brasil, tem leite A2, enfim. Eu acho que é um caminho sem volta, porque Sim. a caseína A2 é um jogo de ganha-ganha. Ninguém perde, nem o consumidor, nem o produtor, né? Com certeza. Nem a indústria. Quer dizer, é um jogo que cria um espaço que o leite não tinha, daquelas pessoas que sentem desconforto com leite Sim. e param de tomar leite, ou vão tomar leite de soja, ou acham que tem Com intolerância à certeza. lactose, porque o pior da intolerância à lactose não é quem tem intolerância, é quem acha que tem intolerância à lactose, né? Exatamente. E na realidade faz a digestão incompleta da proteína. Então, mais ou menos essa é a história. Que bacana. E hoje, com quantos animais vocês estão em lactação? Aproximadamente 1.800 vacas. 1.800. É. E todos eles são 100% A2. O rebanho é 100% 100% A2. A gente tem um laboratório de fertilização de óvulos dentro da fazenda. A gente faz FIV aqui. Então, logo no começo, a gente já selecionou as doadoras A2, né, lá em 2017, e passou a ter toda a produção de animais jovens A2, 100%. Porque as que não eram A2, as A1s, eram receptora de embriões A2. Sim. Então, o gado jovem e as novilhas se tornaram A2 rapidamente. E as vacas A1, ao longo do tempo, foram sendo descartadas, né? De 2018 para cá, mais ou menos em 2023, 2024, a gente zerou as vacas A1. E nós fomos fazendo isso gradativamente, porque no começo a gente colocava o leite A2 na nossa indústria. E como isso era um percentual do nosso leite, então não tinha muito motivo para liquidar com as vacas A2, Sim. né? Então isso foi sendo feito à medida que a indústria ia demandando mais leite, né? E aí, nesse mesmo ritmo, o rebanho A1 foi desaparecendo Sim. E o A2 e foi agora faz uns 2 anos que é 100% A2. 100% A2. Que bacana. E hoje toda a parte, então, da produção está sendo destinada para comercialização do leite. Não, a gente tem uma parte na indústria e uma outra parte a gente vende também. como leite A2 certificado para outras indústrias. Então, Entendi. tem indústrias que têm A2 no mercado, a gente vende leite Vende para para eles também, com o processo de certificação. Esse processo de certificação, eu incentivei muito que ele fosse feito de uma forma muito rígida, sabe? Porque o Brasil é mestre em criar coisas que Sim. se desvirtuam, né? Então foi feito com certificação de terceira parte, o Ministério aprovou, né? Tem um critério de certificação via CNA, né? A certificadora é muito séria, né? Ou faz um trabalho muito rígido, né? Então tudo isso funcionou muito bem e eu acredito que o futuro do leite é que tudo isso vire A2. A gente vê isso pelos touros em teste, né? Hoje acho que 90% dos touros já são A2, né? Sim. Então eu acho que isso vai no final vai virar um rebanho A2, como era originalmente, antes da mutação genética, né? Mas até lá a gente precisa ter uma certificação séria, né? E Roberto, só para o pessoal entender um pouquinho dessa certificação, chega a ser enviado algo de genética dos animais ou é mais o leite mesmo que ele é testado com uma certa rotina? Não, a gente, para saber que a vaca é A2, é tudo DNA, tudo prova genética, né? Então a gente manda e todo mundo que é certificado tem a certificação dos animais, tem o mapa de ordenha, tem o critério que usa para segregar o leite, né? No caso das pessoas que ainda têm animais A1, né? Então eu sei que tem fazendas que reúnem todas as vacas A2 num estábulo, numa produção, e outro estábulo são os animais que não são A2, enfim, tem vários modelos, mas todos os processos são certificados. Nas auditorias, aleatoriamente, os animais são testados para garantir que são A2, né? Mas a gente tem que apresentar os laudos. Que bacana. E hoje, como que vocês fazem para tentar comunicar com o pessoal da importância do leite A2? Nós somos muito pequenos, né? Então, o objetivo todo de fazer o negócio era que muito mais gente fizesse também. Sim.
Por isso a certificação vale para qualquer fazenda, né, que consiga cumprir os requisitos lá da certificadora. E eu sempre fui entusiasta de que isso fosse para as grandes marcas. Aí quando principalmente as duas marcas líderes do Brasil, né, a Piracanjuba e a Italac, né, que são indústrias de capital nacional, decidiram entrar nesse mercado, eu achei muito bom, porque o poder de comunicação que eles têm é muito diferente do nosso, né? E a gente viu eles entrando, né, para ver como é que era esse mercado, e eu percebo que recentemente, principalmente, tem havido uma demanda maior de leite A2 por eles e tal. Então, eu acredito que esse crescimento vai se solidificar, né? E ele tem uma grande vantagem para a indústria de longa vida, porque a indústria de longa vida no Brasil virou um sinônimo de commodity, né? Então, é uma coisa muito ruim que eu acho que aconteceu nesse mercado é que o supermercado elegeu o longa vida como um chamariz. Então, o padrão de venda do longa vida é pallet em liquidação no corredor do supermercado. Isso faz com que todas essas indústrias de longa vida, primeiro, tenham um grande crescimento de escala, porque se for para ganhar pouco, então precisa ter uma produção muito grande. Obviamente, isso aumenta o risco do negócio, por causa da margem muito apertada, mas todas elas estão de olho em adição de valor, né? E o leite A2 entrou com uma adição de valor importante, né? Você vê o leite comercializado a R$4, R$5 na gôndola e o leite A2 a R$8, R$9. Então é um leite que conseguiu adicionar valor para essa indústria e, a meu ver, a busca de adição de valor é o que toda a indústria de longa vida quer fazer hoje, né? É tentar escapar da commodity, tentar escapar da vala comum, né? Com certeza. Tentar escapar daquele pallet em liquidação lá no corredor, né? E isso eu acho que é uma coisa muito saudável para o mercado, sabe? É o reconhecimento do consumidor nos diferenciais, né? Quando a gente vê os trends aí nos Estados Unidos, na Europa, sempre tem muita adição de valor, né? Hoje, para falar do máximo trend nos Estados Unidos, colostro, né? Colostro cru sendo vendido a 60, 70 dólares do litro. Então você vê que, né, toda essa onda da proteína e tal. Então, obviamente, todo o diferencial que a gente quiser fazer, né, especialmente nessa comunicação com o consumidor, ela vai muito de encontro à adição de valor, né? Então, eu acho que esse é um dos caminhos bons que a indústria de longa vida encontrou. Né, para fazer esse processo de adição de valor. Né? Que bacana, Roberto. Então, assim, vocês sempre tiveram esse pensamento de agregar valor no produto final, né? A gente sempre pensou em industrializar, né? Com o leite a legislação nos deu essa oportunidade de criar diferenciais, né? E quando a gente olha para os diferenciais, quando eu olhei para o leite A2, nós não fomos os primeiros. O primeiro é um produtor aqui de Novo Horizonte, Adaldo Castilho, com gado Cindy. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em leite A2. Ele já sabia dos benefícios e tal, mas qual era a barreira? Não tinha nada oficial, não tinha nada na legislação, não tinha rotulagem, né? Não tinha aprovação do CIF, a Anvisa não sabia o que era isso. Então, não existia leite A2. Né? O que nós conseguimos foi ser a primeira fazenda certificada, a primeira fazenda autorizada a vender leite A2 no Brasil. Né? Mas a nossa intenção nunca foi nenhuma reserva de mercado, sempre foi fazer isso crescer bastante e isso se tornar uma trend, né? Para a pecuária de leite e conseguir adicionar valor para o produtor. Né? E pensando a longo prazo na pecuária de leite, vamos pensar daqui 10 anos. Você acha que esse é o futuro para algumas propriedades começarem a agregar valor e também porque a gente sabe que tem períodos de oscilação do preço do leite. Isso também vai acontecer na parte de indústria. Mas você acha que isso vai ser algo que a gente vai começar a olhar mais no futuro?
Eu acho que sim, porque quando a gente cria um diferencial e você cria consumidores fiéis, né? A primeira motivação desses consumidores não é preço, né? Não é mais preço, é o diferencial que você está oferecendo, seja mais proteína. Por isso que a gente vê no próprio Longa Vida os produtos que não são de pallet, são os produtos de prateleira, né? Com adição de valor. Então tem lá um diferencial, uma adição de vitamina, né? Eventualmente até um diferencial na embalagem, na caixinha, tampinha, né? Os produtos, por exemplo, sem os, como é que se diz, os estabilizantes, né? A Longa Vida tem essa questão da estabilidade do produto com alta temperatura, e os produtos de melhor qualidade são sem estabilizantes. Sim. Você percebe que não existe um marketing muito forte em cima desses produtos, né? Por quê? Porque se você falar que esse aqui tem um diferencial, aí o outro fica prejudicado, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter. A mesma coisa o leite A2, né? Se eu falar que o A2 é melhor que o A1, né? Mas o fato é que existem consumidores para cada um desses tipos, né? Para quem consegue identificar. No caso do leite A2 é muito mais fácil, porque de fato a pessoa tem desconforto com a formação do peptídeo chamado beta-casomorfina. É uma coisa descrita em literatura, então existe um benefício muito claro aí para 30%, 35% das pessoas, né? Mas eu gostaria muito que a coisa caminhasse para um patamar de, por exemplo, a gente conseguir retirar os estabilizantes, né, do leite longa vida e fazer um produto estável, né? Sim, e o que precisa ter para isso, né? Qualidade de origem, né? E que a gente possa falar disso, né? Falar sem receio. Sim, com certeza. E que é o que já acontece em outros países. Então, como é que é o futuro, né? Basta a gente olhar o que está acontecendo lá fora, né? Você vai para a França, para a Alemanha, enfim, para os Estados Unidos, e é o que aconteceu, é o processo que a gente precisa seguir, né? Sim. Eu sempre digo que a gente não precisa reinventar a roda, né? Basta a gente seguir os passos e conseguir chegar lá, né? Com certeza. Logicamente, isso envolve toda uma relação contratual entre produtor e indústria, com uma sinalização, né? Uma sinalização do que a indústria quer do produtor. Isso eu acho um ponto muito importante na pecuária de leite, né? A gente passa muitos anos sem essa sinalização clara, porque tem a questão do equilíbrio do preço mais barato, né? Então, quando você olha para a evolução da pecuária e pega aqueles produtores maiores, né? Vamos falar do top 100 lá, há uns anos atrás, esse top 100 não significava nada na produção brasileira, porque se eles desaparecessem, essas 100 fazendas, não ia acontecer nada com o leite do Brasil. E agora, ano a ano, a gente percebe um crescimento da parcela, né? Do top 100, que esse ano, inclusive, vai crescer, né? Nós vamos fazer um top 200, porque exatamente essa parcela de produtores está crescendo no panorama do Brasil, né? E isso, se a gente olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, é muito claro, né? Os Estados Unidos tinha 2,5 milhões de produtores nos anos 50 e hoje tem 20 mil, né? Que é muito pouco, né? Mas são fazendas muito grandes, né? Com uma estabilidade de qualidade de produção muito grande, né? E isso tudo ajuda muito o mercado do leite, né? Que bacana, Roberto. Parabéns pela história. Muito obrigado. E parabéns aí por estar sempre tentando inovar e comunicar também, né? Porque isso é muito importante. Sim, precisa comunicar e precisamos tentar transformar, né? Eu tentei, lá nos anos 90, nós fizemos uma associação que chamava assim, Láctea Brasil, que tentava fazer marketing de leite, marketing institucional das indústrias, sabe? Com o setor, né? O setor de insumos, fornecedores dos produtores, as indústrias de leite e tal. E a coisa não pegou muita atração, depois essa associação foi incorporada na CNA e acabou desaparecendo. Mas eu ainda acho que o caminho que os americanos encontraram lá, né, de fazer
aquelas propagandas institucionais, isso vale para a Fórmula Indy, né? Vale para o Bigode, então, enfim, todo mundo que... Eu não sei se vocês se lembram quem era produtor, eu acho que é o Emerson Fittipaldi era produtor de laranja, né? E foi beber leite lá na Fórmula Indy uma vez, né? Beber laranja, suco de laranja, mas o padrão da Fórmula Indy era beber leite, né? Quem ganhasse, né? E a campanha do bigode de leite, que foi muito forte, né? Muitos anos. E eu acho que isso ajuda demais a segurar as pontas do leite, né? Tanto que você entra nos Estados Unidos, é comum você ver alguém pedir um copo de leite, né? Aqui no Brasil, se alguém entrar num bar ou num restaurante e pedir um copo de leite, o pessoal vai estranhar, né? Então nós temos que romper essa barreira aí. E esse é o papel, acho que, importante de vocês aí como comunicadoras, né? Com certeza. Sempre tentar impulsionar e romper essa bolha aí para tentar comunicar. Isso mesmo. Obrigada, Roberto, mais uma vez. Prazer receber vocês aqui. Né? Hoje nós vimos com o Roberto um pouco da história do leite e também um pouco da história da Agrindos. E um ponto muito importante é justamente fortalecer essa comunicação entre o campo e as pessoas. E cada vez mais sempre pensarmos como um sistema.